Bem, e esse é um metamodelo, que ele vai... É meta porque, de certa forma, tem algo que vai ser para além das várias terapias que a gente encontra. Então, vai pegar vários aspectos, várias dimensões aqui, né? E esses níveis também. De certa forma, no curso que eu fiz com o Hoffman, ele falou que, bem, não é tão necessário até dividir dimensões e níveis aqui, tá? Não faz tanta diferença. A gente não precisa. É uma questão muito de conceito. Então, o que que a gente vai chamar de dimensão? O que que a gente vai chamar de nível? Então, a gente pode esquecer por um momento isso daqui. Então, a gente vai pensar essas várias dimensões aqui. Então, a afetividade, as emoções, os sentimentos, cognitivo, pensamentos, lembranças, memórias, processos cognitivos específicos, a parte atencional, o self, né, como a pessoa vê a si mesma, a parte motivacional, a motivação que a pessoa tem para, digamos, seguir por um determinado caminho, o comportamento explícito, né, aqui é interessante eles terem colocado explícito também, que em outras versões ali só estava o comportamento, né, para os behavioristas, tudo isso, muitas dessas coisas aqui também seriam chamadas de comportamento. Então, é interessante eles colocarem dessa forma, o comportamento aberto, né, que todos nós podemos observar de fora. E esses níveis aqui também, biofisiológico e sociocultural. Então, para analisar, digamos assim, fazer uma análise funcional de um determinado cliente, se a gente recebesse o bio como nosso paciente, a gente poderia ver já de cara, talvez, uma questão aqui na parte afetiva, né, o humor deprimido, e aí a gente poderia pensar também esses outros pontos aqui, de variação, seleção, retenção e em qual contexto. E aqui também a gente poderia pensar se é adaptativo ou mal adaptativo aquele conceito. Então, basicamente, a gente vai ver com detalhes isso nos próximos encontros, mas para cada uma dessas dimensões a gente vai pensar se o sujeito varia ou não aquilo. Então, assim, acho que é mais fácil a gente exemplificar com o cognitivo ou com o comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um pensamento muito rígido, talvez ela não varie aquele pensamento. Ou um comportamento muito rígido, a pessoa não age de outra forma. Então, a gente pode trabalhar nesse nível aqui da variação, né, com esse sistema de variação até que a pessoa selecione o que é mais apropriado, o que é mais adaptativo naqueles contextos ali que são importantes para ela. E a retenção, que é a manutenção do comportamento, ou da atividade, ou da forma de agir, enfim. Então a gente vai ver em detalhes, esse modelo vai perpassar aqui todo o livro. E esse modelo aqui, né, então esses níveis e dimensões aqui, a gente pode passar para esse formato. É um formato bastante interessante para a gente poder também dá para imprimir, né, e utilizar isso, começar a escrever, fazer no computador também é uma outra forma. Tem alguns sites, aplicativos que trabalham com essas setinhas, essas caixinhas que a gente vai ver a seguir. Então dá para fazer isso também no computador, dá para fazer isso online. Então a ideia é que se a gente pegar esses 9 níveis, teoricamente a gente vai ter na nossa análise uma abrangência de quais que são as questões que a pessoa tem ali naquele momento, né? Por exemplo, o Bill. O Bill é muito óbvio para quem trabalha com depressão que ele vai ter uma questão de afeto. Se a depressão é um humor deprimido, então muito provavelmente qualquer terapeuta que trabalhasse com o Bill olharia para a questão do humor deprimido, olharia também para os pensamentos. Então, sendo cognitivista ou não, a gente trabalharia de alguma forma a maneira como ele está encarando e vendo as coisas, como ele está pensando sobre a situação que ele está. A gente muito provavelmente também trabalharia ativação comportamental. Então, pelo menos essas três caixinhas aqui, digamos, seriam trabalhadas, seriam olhadas. Mas muitas vezes a gente poderia deixar de fora outros componentes que também seriam muito possivelmente tão importantes quanto, né? O biofisiológico, acho que também a gente consideraria, pensando se ele está tomando alguma medicação ou não, como que está falta de vitaminas, sono, a gente poderia olhar por esse ponto aqui também. Mas no caso dele, e aí é a crítica à Sara lá, que é a terapeuta dele nessa suposta terapia do livro, a gente teria uma ausência de análise aqui, muito provavelmente nessa parte do sociocultural, que são as relações sociais, a inserção dele na sociedade, nos grupos, as relações que ele tem, afetivas, amorosas, né, com amigos, família, muito provavelmente. Então ela ficou focada num protocolo que trabalhou
muito esses 3 pontos, né, cognição, comportamento e afeto. Se ele estivesse fazendo acompanhamento com um psiquiatra aqui, também seria trabalhado. Mas muito provavelmente esse lado não teria sido trabalhado, e esse lado é talvez o centro do problema do Bill. Então essa é uma maneira da gente começar a pensar um caso clínico, né? Eu trouxe para vocês lá da frente, esse modelo está no capítulo 5, nós vamos entrar lá já já, que é o da Julie. Então a gente começa a fazer essas redes. Nós vamos ver nos próximos encontros o significado disso, como isso se relaciona com a ideia da terapia baseada em processos. Fazendo análise, ouvindo a Júlia no primeiro encontro ali, logo no primeiro momento, o terapeuta identifica que ela tem uma dificuldade de se defender, ela evita conversas difíceis e ela sente falta de apoio do marido. Só para adiantar um pouquinho, o caso clínico é o seguinte: ela chega na primeira sessão dizendo que ela gostaria muito de ir para um congresso e o marido não apoia que ela vá no congresso, ele não quer que ela vá, e é basicamente então essa falta de apoio. E aí a gente começa a pensar nessas setinhas como relações de causa e efeito, uma coisa determinando outra, né? Se uma coisa, então aquilo. E ao invés de pensar só numa única direção, né, tem a falta de apoio e isso leva a conversas difíceis, a evitar conversas difíceis. Em alguns casos a gente vai pensar também que pode ser bidirecional, né? E eventualmente, como nesse caso aqui, a gente já está pensando em 3 coisas que de alguma maneira se influenciam. Então a gente vai ficando uma espécie de um looping aqui. Ela tem dificuldade de se defender, ela evita conversas difíceis, ela tem falta de apoio. Né? Se a gente quebrasse esse daqui, por exemplo, se ele tivesse apoio do marido, talvez fosse mais fácil ter conversas mais difíceis e seria mais fácil ela se defender. Ou se ela não tivesse tanta dificuldade, ela poderia enfrentar e ter conversas difíceis e eventualmente ela poderia ter mais apoio. Enfim, então acaba ficando um looping, né? Então essa relação de causa e efeito não vai ser só o que causou aquilo, como A causou B. A gente vai estar entrando nessas redes, né, nesses networks, e vai ser uma complexidade maior, bem maior do que muitas vezes a gente costuma pensar. O Hoffman, no discurso que eu fiz com ele, ele indica esse livro, The Book of Why, né, a nova ciência de causa e efeito. Então tem muito a ver com esse pensamento aqui das setinhas, o que causa uma coisa, o que não causa. Durante muito tempo na ciência, os pesquisadores tiveram um certo receio de falar em termos de causa, então eles falavam muitas vezes em termos de influência, usavam outras palavras, né, muitas vezes para dizer. E esse é um livro bem legal para quem quiser se aprofundar nessa parte, também eu recomendo. E pensando no metamodelo, a gente vai encontrar nesse livro aqui do Stephen Hayes e do Sloan, que é um grande pesquisador dessa área de psicologia evolutiva. Esse livro até hoje ainda não saiu em português, mas também quem quiser entender como que é feita essa ponte entre a terapia baseada em processos e a psicologia evolutiva, esse livro vale a pena comprar. Ok, então mais para frente, olha como vai ficando complexo, né? A gente vai utilizando uma primeira formulação que seria essa, aqui, de uma parte ali da experiência da Julie, e depois, com mais sessões, com mais conhecimento das várias questões dela, a gente pode colocar sobre aquele frame aqui de 9 pontos. E aí a gente vai ver questões ligadas ao self aqui, por exemplo, ela tem o pensamento de que ela não deve ser egoísta, então ela tem que ser uma pessoa altruísta, ela tem como dificuldade essa questão de se defender, né? Aqui no sociocultural a gente está dizendo falta de apoio do marido, tem o contexto, ela tem uma carreira altamente bem-sucedida, o contexto da mãe também que tentou moldá-la como uma boa menina. Na parte do afeto ela tem uma mais introvertida talvez, ou mais retraída, mais tímida, tem um comportamento de querer agradar as pessoas, ela tem um comportamento evitativo aqui também. Enfim, então a gente vai vendo essas redes, né, como que elas, uma interfere na outra, qualquer influência que uma tem na outra. Algumas são de uma única direção, como essa daqui, né, quero ajudar as pessoas, acaba levando ao comportamento de agradar as pessoas, então é unidirecional, digamos. E algumas vezes a gente vai ver que é bidirecional, por exemplo, né? Então sente-se retraída, recorre a agradar pessoas como comportamento, sente-se retraída.
Então, essa é a network, aí, essa rede dessa paciente utilizando o metamodelo. Tem alguns que ficaram de fora, né? Então, a gente não está falando aqui ainda de atenção, de cognição, de biofisiológico, nesse caso da Júlia, nesse momento. Pode ser que seria importante analisar se está faltando de fato alguma coisa aqui. Será que ela tem alguma questão que ela precise fazer algum exame e ver se tem algum problema de saúde em alguma área da vida, digamos? Pode ser que tenha. Então, o que está ausente pode apontar para nós tanto, bem, será que está faltando alguma coisa aqui ou será que realmente não tem nenhuma questão aqui? Vai fazer parte da nossa análise também. Eventualmente a gente pode investigar e eventualmente a gente pode deixar até que apareça também. Depende, né? Depende do caso. Então a mudança para uma estrutura da PBT, da PBT, requer reestruturação das nossas perguntas no campo da psicologia clínica, de que tratamentos funcionam para como os tratamentos funcionam. Então quando a gente está pensando em processos, a gente pode imaginar também como seria se esse quadro aqui, esse momento da Julie, que ela começou a fazer psicoterapia, e como seria esse mesmo quadro daqui a um mês, em que foram trabalhadas questões de self aqui. Talvez essa influência diminua, né, a influência do self para outras áreas no sentido de inflexibilidade diminua, talvez outras questões em termos de flexibilidade comecem a aparecer. Então, se a gente imaginar, utilizando aí a ACT, se a gente utilizar o self como contexto aqui, né, a capacidade de observar essas ideias sobre quem eu tenho que ser, quem eu tenho que ser altruísta, não tenho que ser egoísta. Se isso for trabalhado, digamos, durante algumas semanas, essa imagem que é uma foto vai começar a se transformar num filme. Então, daqui a pouco, esses processos de inflexibilidade eles vão diminuindo e processos de flexibilidade tomam lugar e vão influenciar em outras áreas também, em outros níveis também. Ok, essa é uma diferenciação importante, né? Então, procedimentos terapêuticos são técnicas que um terapeuta usa para alcançar os objetivos de tratamento de um cliente. Processos terapêuticos, em contrapartida, podem ser descritos como as sequências, então aqui a gente está falando de tempo, que são subjacentes de mudanças biopsicossociais que levam o cliente a atingir seus objetivos no tratamento. Então, são os processos que vão acontecendo na terapia. A gente pode dizer processos de flexibilidade, a pessoa vai ficando mais flexível, e aqueles processos de inflexibilidade começam a diminuir de força, e aí a pessoa vai, enfim, melhorando, né? A gente vai numa sequência de melhora. E os procedimentos, a gente pode pensar nas técnicas mesmo. Cada tipo de terapia que a gente conheça, que a gente pode aplicar e que tem evidências, vai ter os seus procedimentos. Então, digamos, a TCC com o RPD, a ACT utilizando Mindfulness e assim por diante, né? São técnicas específicas. Então, é importante não confundir essas duas coisas, né? Uma coisa é o procedimento que a gente vai utilizar numa determinada sessão, outra coisa é qual o processo que a gente está querendo interferir, fomentar no sentido de uma maior flexibilidade com aquele procedimento. Então, se o procedimento não está funcionando, a gente pode tentar outro procedimento, obviamente. Então, a PBT encoraja os clínicos a considerarem processos baseados em evidências que emergiram fora das suas abordagens terapêuticas e usar aqueles que funcionam melhor para o seu cliente. Isso é muito interessante, porque eu posso ter uma formação muito focada numa determinada abordagem. Então, digamos, trabalho com terapia do esquema. Ok, a terapia do esquema é uma terapia que é bastante abrangente nesse sentido. Mas qual que é a ideia? Eu poderia utilizar alguma outra coisa que não está no meu repertório, que eu conheço ali, da terapia do esquema. Então, eu posso buscar um procedimento, uma técnica, digamos, do psicodrama, aprender mais psicodrama para utilizar com um determinado paciente. Claro, tem que ser baseado em evidências também, se a gente quiser manter a nossa prática dentro da psicologia. Assim sendo, a PBT precisa estar baseada em uma visão de intervenção que acomode quaisquer processos de mudanças baseados em evidências, né, isso que eu acabei de falar, independentemente da orientação terapêutica específica. Então, quando a gente olha lá o site da APA, né, de quais que são as terapias que têm evidências para qual transtorno, muito interessante, por exemplo, eu estava estudando transtornos de personalidade no ano passado, então a gente encontra lá, por exemplo, um tipo de terapia que é muito específica, que ela é baseada na terapia psicodinâmica, ali, que vem de uma certa linha do Freud, da ideia de inconsciente e tudo mais.
e ela tem validade para transtorno borderline, por exemplo. Então é isso. Se a gente quiser, a gente poderia aprender essa abordagem e utilizar também, se for em benefício daquele paciente ali na nossa frente.